Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Como vocês já estão ligados, agora pela manhã você acompanha as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Mas e aí? Você está se cuidando? Dormindo e se alimentando bem? Bons hábitos de sono e alimentação são fundamentais para que você possa ir bem nos estudos. Além disso, tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você, aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Capriche, cuide bem delas. Faça com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Só assim poderemos completar o nosso ano letivo, independente desse coronavírus. Aliás, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara. Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem firmes, lendo muito e estudando com a gente, todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. E como toda aula, a gente vai começar corrigindo a tarefa, isso mesmo. Então vamos lá, pega a tarefa para corrigir. Vai aparecer aí na telinha para vocês. Então lembra que a aula passada a professora deixou essa tarefinha aí. Então ó, observe as figuras, né? E essas figuras aí têm uma certa divisão, né? Vocês estão vendo ali que elas se dividem e são divisões diferentes, né? A primeira figura com a segunda figura, né? A primeira figura é a figura 1, a segunda figura é a figura 2. E a gente tinha que olhar essas figuras e preencher a tabelinha que estava pedindo ali. Então a primeira pergunta é, em quantas partes ela foi dividida? Então a figura 1. E quando eu falo em quantas partes ela foi dividida, eu quero dizer assim, quantas partes iguais, tá? Porque como a gente está trabalhando com a ideia de fração, sempre vai ser partes iguais. Então, nesse caso da primeira figura, a gente contou ali e observou que deram 8 partes iguais. Na figura 2, observando a figura, nós temos 4 partes iguais. Segunda pergunta. Que fração corresponde a cada uma dessas partes? Então, olhando para a figura, a gente vai ter que corresponder agora à fração. Então, cada partezinha daquela divisão da figura 1 equivale a quanto? A uma das 8 partes. Então, 1/8. E no segundo, né, na segunda figura, cada parte daquela equivale a uma parte das 4 que foram divididas. Então, 1/4. Na
na próxima pergunta, né, que fração corresponde à parte pintada? Então agora é só a parte pintada. Se é parte pintada, eu não vou contar as partes que estão em branco. Na primeira figura, nós temos 3 partes pintadas daquelas 8 que eram no total. Então, nós temos 3/8. Na segunda figura, nós temos 2 partes pintadas daquelas 4 que foram divididas. Então, 2/4. E a próxima pergunta, que fração corresponde à parte que não foi pintada? Então, agora as partes em branco. Observando a primeira figura, nós contamos 5 partes em branco das 8 que tinha. Então, 5/8. E na segunda figura, a mesma coisa que a gente observou nas partes pintadas, né? Então, nós temos 2 partes brancas das 4 partes divididas, né? Então, nós temos 2/4. Então, equivalente tanto à figura 2 ali na parte pintada quanto na parte branca, nós temos a mesma fração. Marque um X, então, na figura que tem a maior fração correspondente à parte pintada. Bem, para a gente descobrir a maior fração da parte pintada, a gente tem que olhar para as 2 figuras ao mesmo tempo. Qual das figuras você observa que as partes pintadas são em maior quantidade ou numa extensão, né? Porque a gente está trabalhando ali com área, né? Uma figura, um retângulo, que tem uma largura e um comprimento. Então, esses 2 retângulos aí, eles foram divididos em partes diferentes. Porém, na hora que eu pintei, um deles ficou assim com partes pintadas com maior, né, maior região pintada. Então, se a gente observar bem, qual das 2 figuras que foi? Foi a figura 2. Isso mesmo, né? A figura 2 é a figura que teve maior fração da parte que foi pintada. Ok, então está aí corrigida a nossa tarefa, né? Espero que vocês tenham acertado e se não acertou, ó, apaga, arruma, que a gente está aqui para aprender, né? Muito bem. E hoje nós vamos continuar essa temática que a gente veio trabalhando na aula passada, né? Então vamos ver o nosso objetivo de hoje. Identificar fração como parte de uma quantidade e representá-la. Então a temática que a gente vai trabalhar é a temática da fração ainda. Só que agora a gente vai olhar para uma outra grandeza. A gente olhou até agora por grandezas que a gente chama assim grandezas contínuas, ou aquelas grandezas assim que a gente tem que repartir em diversos pedaços, né? E essa é uma grandeza como se fosse um chocolate, uma folha, uma pizza, enfim, são grandezas contínuas. Hoje a gente vai trabalhar com outro tipo de grandeza, que são as quantidades soltas, que a gente chama, né, na matemática de grandeza discreta. Então são as quantidades soltas. Então vocês vão ver aqui que nós vamos trabalhar com essas quantidades soltas. Mas antes de entrar na quantidade solta, a gente vai relembrar um pouquinho esse conceito de fração olhando para as figuras ainda, né, figuras planas ali, as figuras geométricas que a gente trabalhou já na aula passada sobre a fração. Então vamos ver aí no nosso telinha que vai aparecer um problema para nós. Bem, então vejam aí, nós tínhamos a aula passada, olhando, né, que a gente dividiu as nossas folhas. Lembram lá que a gente dividiu a folha na metade, depois a metade, depois a metade de novo? Para perguntar aí a questão das metades, quais das metades aí nessas dobras eram maior? Como é que ficou a aula passada, vocês lembram? Então vamos ver primeiro aí a primeira figura. Era metade, isso mesmo, então 1/2 cada uma. Na próxima, era 1/4, porque era 4 pedaços cada uma. E na outra, 8avos, porque eram 8 pedaços. Então, isso daí para nós lembrarmos daquela aula passada, né? Agora sim vai vir o problema. Vamos ver o desafio que nós temos pela frente. Então, tá aí um desafio. Um artista, ele compôs um quadro, né, com figuras geométricas. Então, aí do ladinho, aí vocês estão vendo o quadro do artista. Qual é a fração de cada uma das partes pintadas por ele? Então, esse é o nosso desafio de agora. Então, para a gente resolver esse desafio, a professora trouxe aqui na mesa, né? A gente vai mostrar aqui para vocês agora. Nós vamos olhar aqui um material que a professora reproduziu, né? Em relação ao desafio, que nós tínhamos lá algumas figuras geométricas, né? Então, lá, as figuras geométricas que formavam lá aquela paisagem. Eu vou montar aqui na mesa a mesma paisagem que estava lá. Então, observe. Então, tá aqui. Essa é a paisagem que estava no problema, né? A pintura tinha lá um tanto de verde, um tanto de amarelo e um tanto de azul, né? Nessa parte da nossa
gravura, né? Dessa pintura aí que na forma, se a gente for observar que a forma dela do contorno é um quadrado. Bem, a professora falou para vocês que quando a gente vai trabalhar com fração, a gente trabalha com ideias de partes iguais, não é verdade? Mas esse desafio aqui específico, ele não está dividido em partes iguais. Ou tá? Dê uma olhadinha aqui de novo. Observe, nós temos uma parte verde, um pouco maior, uma parte amarela, né, triangulada, uma parte azul também, ó, duas partes azul aqui, triangular também. Mas no composto, né, da obra, a gente olha e observa que as partes não estão no mesmo tamanho. Essa não é do mesmo tamanho, nem essa, nem essa. Elas não estão no mesmo tamanho. Mas será que elas têm alguma relação entre elas? É isso que a gente tem que descobrir. Então, toda vez que a gente for resolver um desafio ou um problema que envolve fração, a gente tem que pensar em partes iguais. Então, no caso da nossa pintura, a gente não tem as partes iguais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar, observar a gravura e pensar em como que a gente vai relacionar as partes, para de repente ver se alguma parte menor não cabe na maior. E aí descobrir em quantos pedaços eu poderia ter dividido a figura toda e daí contar a equivalência da fração, parte a parte. Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então observe que a professora de novo. Então veja, eu tenho esse triângulo azul aqui na ponta, né, os dois triângulos azuis. Será que esse triângulo azul é do mesmo tamanho que esse? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é sobrepor, ó. Então eu vou colocar um sobre o outro. Olá, exatamente do mesmo tamanho, né? Arrumar bem bonitinho aqui para ficar bem visível. Então, ó, um triângulo sobreposto sobre o outro deu a mesma medida. Então os dois são equivalentes, o mesmo tamanho, né? Tanto um quanto o outro. Então eu tenho dois triângulos aqui que são do mesmo tamanho. O meu triângulo é a menor unidade, ou seja, a menor peça. As outras duas são maiores, então eu não posso dizer que essa cabe dentro do triângulo, porque não cabe. Agora, será que o triângulo cabe dentro dessas duas aqui? Agora vamos fazer a nossa verificação. Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar o triângulo azul aqui, sobreposto, ó, já deu para perceber, não deu? Agora vamos colocar o outro aqui do lado. E agora? O que a gente percebe aqui nessa nossa pintura? O que a gente percebe? Que a parte amarela é exatamente o quê? Isso mesmo, muito bem observado, vocês estão bem atenciosos. Veja, a parte amarela que está embaixo vale duas partes azuis. Então, aqui no amarelo, vou tirar de novo de baixo, ó, vou tirar o amarelo aqui, cabe dois azuis aqui. Então, esses dois triângulos azuis que estão aqui na pontinha, vale, aqui dentro do amarelo, vale dois desse. Então, na verdade, esse com esse mais esse, ó, ele vale a metade da figura, não vale? Ó, se eu separar a metade da figura. Então, aqui os três juntos vale a metade. Só que o amarelo, só o amarelo vale dois desse aqui, tá bom? E o verde? Bem, o verde a gente já acabou de falar, né? Se a gente separou o verde e viu que aqui tem metade, o que acontece com o verde? O verde é também a metade. Por quê? Porque ele, ó, na hora que a gente sobrepõe, né, as peças, bem juntinhas, a gente observa que elas ficaram exatamente do mesmo tamanho. Então, se a gente observou que ficou do mesmo tamanho, quer dizer que eles são iguais. Então, nós temos aqui, ó, essa parte verde, ela equivale à metade da figura. Então, ó, metade, tá? A gente representa, né, da figura inteira, porque nós estamos trabalhando com todo esse composto, né? Essa forma do nosso pintor lá, do problema. Então, olha aqui, esse é a metade. Bem, quanto vale a outra parte? Essa parte pequena aqui. Bem, a metade eu já consegui achar de primeira. Mas e essa e essa? Bem, a professora falou que é preciso ter tamanhos iguais. Lembre-se disso, as nossas frações têm que ser sempre de tamanhos iguais, elas não podem ser de tamanhos diferentes. O meu todo tem que estar dividido em partes iguais. Então, vamos tirar aqui por enquanto esse meio daqui, só para explicar para vocês quanto que vale as outras. Bem, se esse azul aqui dentro cabe 2, quantos azuis caberia aqui no verde? Vamos contar?
Vamos usar o outro junto. 2. Já dá para perceber alguma coisa aí, não dá? 2 azuis estão na metade do verde, muito bem. Então agora vamos colocar o outro azul aqui. Então já foram 2, mais um aqui que eu coloquei agora 3. Mais um que eu vou colocar aqui do outro lado, 4. Muito bem. Então no verde são 4 do tamanho azul. E no amarelo eram quantos azuis? 2. Muito bem. Então aqui, ó, o azul, se aqui tinha 4, aqui em cima 2. 4 mais 2 dariam 6. Muito bem. 6 mais esses 2 aqui da ponta dá quanto? 8. Muito bem. Então, dentro do meu composto geral aqui da minha paisagem, do pintor, esse azul e esse azul, tanto um quanto o outro, vale 1/8. Esse vale 1/8 e esse vale 1/8. Por quê? Porque eu tive que descobrir quantos azuis caberiam no todo desse tamanho aqui para encontrar a fração exata. Se eu não encontrar o todo dividido no mesmo tamanho, eu não consigo achar a fração. Então, esse azul e esse azul corresponde a 1/8 do todo desta paisagem, tá bom? 1/8 e 1/8. E o amarelo? Bem, o amarelo não eram 2 azuis? Ó, vou pôr de novo. 2 do azul. Não eram 2? Então, se era 2 do azul, o azul eram todos no total quantos que a gente contou? 8. Então, eu vou escrever aqui, ó, para vocês verem agora a relação, né, que a professora vai escrever a fração. Então, eu tenho no todo 8 partes iguais, que é correspondente ao azul. Aqui no amarelo cabem 2 pedaços daqueles 8. Então, aqui o meu amarelo vale 2/8. Se vale 2/8, eu já escrevi aqui o outro oitavo da professora, que é aqui, e o outro oitavo de 1/8 aqui. Vou compor todos eles. E esse aqui do meio é metade. Então, ó, essa é cada uma das partes da fração que o pintor usou para fazer lá a sua pintura. Então, como que a gente pode escrever, professora? A gente pode escrever assim, ó. Vou usar o meu quadro branco aqui para vocês observarem. Então, a gente vai escrever assim: a parte verde, né, a parte verde é igual a metade da figura. Então, observe aqui como é que a professora escreveu. A parte verde, metade. Ótimo. Agora, vamos fazer a parte amarela. Então, vamos escrever a palavra amarela. Amarela. A parte amarela vale 2/8. Olha lá, parte amarela 2/8. E a parte azul, né, que agora é a última, azul. E agora, professora, você vai escrever 1/8 ou vai escrever 2/8? A professora vai escrever 2/8. Por que a professora vai escrever 2/8? Alguém sabe me dizer por que eu escrevi 2/8 e não 1/8? Será que vocês conseguem responder para a professora por que eu escrevi 2/8 e não 1/8? Isso mesmo, olha, tem gente muito esperta, prestando bastante atenção. A professora escreveu 2/8 porque eu tenho 2 pedaços de 1/8. E 2 pedaços de 1/8 valem 2/8. É isso mesmo. Então, vocês estão muito espertos e conseguiram responder com a professora esse desafio. Então, o desafio é achar a parte pintada. Então, a parte pintada é essa: 2/8 do azul, 2/8 do amarelo e 1/2 do verde. Ok? Então, resolvido o nosso desafio aí da pintura lá, né, das cores em fração. Bem, essa parte que a gente acabou de ver é a parte que trabalha, então, com aquela grandeza contínua que a professora explicou. Mas agora vamos pegar em quantidades soltas, né? Em objetos, em palitos, enfim, tampinhas também a gente pode usar. Então, vejo aqui na mesa da professora que a professora tem alguns materiais, né? Vejam lá, a professora trouxe, né, um pacotinho de tampinha que vocês devem ter lá na caixa matemática de vocês. Então, se você tem, você pode usar agora junto comigo, tá? As tampinhas.
Um outro objeto qualquer que vocês possam usar como contagem, como por exemplo, aqui a professora tem alguns grampinhos coloridos, ou pecinhas de brinquedo também, que a professora tem aqui, ó, no latinho, vou trazer mais para cá para vocês poderem observar. Então, vocês podem usar essas peças que vocês têm aí na sua casa para trabalhar aqui com a professora agora. Então, esse é o material de contagem que a gente tem e a gente vai usar, tá? Bem, antes da gente entrar no problema que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês observem aqui esse material de contagem que a professora trouxe. Quando eu trabalho com a grandeza, como foi lá da pintura ou da dobra do papel, quando eu trabalho com esse tipo de grandeza, eu divido, né? Eu reparto, eu pego uma tesoura, eu recorto, eu passo uma linha para dividir, né? E tudo bem. Por quê? Porque é uma grandeza que está ali, né, inteira, eu tenho que fazer repartições, eu tenho que fazer divisões nela. Divisões como? Num recorte, num traço, enfim, porque ela está ali no todo, não está separado, o todo dela é inteiro, não está tudo separadinho. Agora aqui, nessa grandeza que a professora vai trabalhar com vocês, eles estão todos soltos. Não é a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, o grampinho, né? Eu pego o grampinho, eu vou recortar, eu vou dividir o grampinho em tantos pedaços para ver quanto que é a fração do grampinho. Não é assim que a gente trabalha nessa grandeza. Nessa grandeza a gente tem que trabalhar com contagem. Isso mesmo, com contagem. A contagem e a divisão em partes iguais também, porque a fração tem esse princípio. Toda a fração tem que ser dividida, né, o inteiro da fração tem que ser dividido em partes iguais. Aqui não é diferente, só que aqui a gente vai usar a contagem para estabelecer esse número fracionário, essa parte do meu inteiro, porque isso aqui é uma fração, lembram da aula passada? Fração é uma parte do inteiro, um pedaço daquele inteiro que eu quero pegar, sendo ele, né, um papel, uma folha, um bolo, uma pizza, né, qualquer dessa natureza, ou sendo coisas assim soltas, como tampinhas, peças de brinquedo e outras coisas mais que a gente pode usar. Então eu quero que vocês observem, por exemplo, aqui, ó, que a professora tem aqui os grampinhos coloridos que a professora trouxe para a gente poder dar uma olhadinha agora na aula. Vejam aqui, observem esses grampinhos. Então, esses grampinhos, eu tenho um total de grampinho aqui dentro dessa tampinha, né? Em cima dessa tampinha. Eu tenho um total. Eu tenho que cor ali. Observe as cores que a professora tem. Conta lá para mim as cores que tem aí. Isso, rosa. O que mais? Azul. O que mais? Amarelo. Então, eu tenho rosa, azul e amarelo. Ao todo, contando todos eles juntos, quantos grampinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 grampinhos ao todo, muito bem. Mas os grampinhos não são todos da mesma cor, como a gente acabou de ver, a gente contou cores separadas, né? Rosa, azul e amarelo. Então, mas eu tenho 6. Esse que é o importante que eu quero que vocês observem aí, que o meu inteiro, ele tem 6, a quantidade 6. Então, eu vou observar aqui agora na lousa da professora aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o traço de fração, né? O traço de fração sempre é um traço que significa uma divisão em partes iguais. Eu tenho 6 grampinhos, então o 6, ele vai ter que ficar aqui embaixo. Então, observem lá como é que ficou, né? O 6, ele tem que ficar no traço de baixo da fração. Por quê? Porque o meu total, né, de grampinhos aqui, o meu total de grampinhos, ele é 6. Então, o 6 fica aqui embaixo por causa disso aqui, por causa do total. Quantos são rosas? Isso, 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o 3 na parte de cima aqui da fração. Olha lá. Então, ficou assim. 3 dos 6 que eu tinha. Essa fração a gente fala assim, 3 sextos, tá? Por quê? Porque eu separei só o rosa. O azul, por enquanto, eu não quis, e o amarelo, por enquanto, também não quis. Então, olha aqui, ó, eu fiz uma divisão, né, proporcional. Mas, professora, você falou que são em partes iguais, mas as partes iguais estão aqui, ó. Observem aqui, ó. As partes iguais estão aqui, ó, nos próprios grampinhos, ó. Um grampinho é igual ao outro. O que eu separei aqui? Eu separei as cores, né? Olhem, observem bem aqui, ó, né? O grampinho rosa, ó,
É um grampinho, um grampinho, um grampinho. Lembra que eu falei da contagem? Então, a gente vai contar, ó, a divisão, contamos, e as partes são iguais, porque cada grampinho é igual ao outro. Eu não tenho grampo maior, grampo menor, grampo fino, grampo grosso. Eu tenho grampos de todos os todos eles são da mesma forma, né? Então, eles estão iguais. Agora, eu agrupei só os rosas. Para que eu agrupei só os rosas? Para saber quanto de fração eu tenho do todo a cor rosa. Então, na cor rosa, o meu inteiro é 6, mas na cor rosa eu tenho só 3. Por isso que a professora escreveu 3/6, né? Lembram na aula passada que a professora falou para vocês que a gente tinha o número, né, o algarismo que ia ao traço, em cima do traço da fração, e o algarismo que ia embaixo do traço da fração tem um nome especial? Então lembra, embaixo da fração nós temos os denominadores. Denominador é aquele que dá o nome para a fração, aquele que é o dono da fração, né? Então o dono dessa fração aqui dos grampinhos é os sextos. Por quê? Porque eu tinha 6 no todo, né? No meu total era 6. E eu peguei só os rosas e descobri que os rosas eram somente 3. Então, a cor rosa no total dos meus grampinhos eram 3/6, ok? E em cima, então, aqui na fração do número de cima, né, o algarismo que vai em cima do traço da fração, ele representa o numerador, ou seja, quanto eu vou pegar daquele total. Então, no caso dos 6, eu vou pegar somente 3. Então, a diferença é essa daquela grandeza que a gente acabou de fazer aqui da pintura, que é uma grandeza contínua, ou seja, a gente tem que se repartir, cortar, separar, ver quanto que equivale um no outro. E essa grandeza é uma grandeza discreta, uma grandeza solta, onde a gente pode contar, usar contagem para descobrir a quantidade fracionária de cada uma das partes que eu estou procurando. Ok? Entenderam a diferença? E isso eu posso fazer com qualquer outro material. Olha que, por exemplo, a professora tem mais um material colorido aqui na mesa, né? Umas pecinhas coloridas. E aqui eu tenho várias peças, eu tenho, né, mais que as que eu tinha ali nos grampinhos, mais que 6. Vamos observar quantas que eu tenho? 2. E olha, vejam que, antes de eu fazer a divisão, vejam que todas as peças são do mesmo tamanho, do mesmo formato, estão vendo? Elas não se diferem, elas são iguais. Então, quando eu falo partes iguais, eu também estou falando, né, do tamanho, enfim, é nesse sentido que a professora da divisão na fração, que tem que ser sempre a mesma coisa. Eu não posso juntar peças coloridas com grampos agora para ver fração. Por quê? Porque são duas coisas diferentes. Então, quando eu trabalho com a fração, eu tenho que trabalhar com coisas iguais. No caso das grandezas discretas, são peças do mesmo gênero, do mesmo formato, de mesma, né, consistência aqui. Então, vamos ver lá. Eu tenho algumas peças aqui, ó, coloridas, né? Algumas são azuis, outras são verdes, outras são brancas. Vamos colocar elas bem próximas aqui para vocês observarem. Então, aqui são as peças coloridas. Então, aqui, beleza? Todas elas soltinhas, estão vendo que elas estão todas soltas, né? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho que contar quanto que eu tenho no todo. Esse é o meu objetivo. Então, vamos contar o todo agora, nesse momento, para que a gente possa daí fazer, né, a nossa leitura fracionária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, eu tenho 23 pecinhas coloridas, né? Dessas 4 cores. Então, onde é que eu vou colocar o 23? Onde? Isso, então pode escrever aí no seu caderno também. Faz junto com a professora aí, tá? Para você ficar bem sabendo escrever fração também. Então, na parte de baixo, eu vou colocar o 23, porque o meu inteiro tem 23 pedaços, 23 peças iguais. Lembre que eu tenho que trabalhar sempre com a ideia da igualdade. Então, eu tenho 23 pecinhas dessas iguais. Agora, se eu quiser saber só as vermelhas, então vamos ver só as vermelhas. Vamos contar com a professora só as vermelhas aqui, ó. Separar, né? Vamos separar um pouquinho mais para vocês poderem enxergar aí na TV, na telinha de vocês. Vamos contar comigo? Conte junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas são vermelhas? 6. Então, o 6 eu vou escrever aqui, ó. 6, né? Então, eu tenho
6 das 23, eu tenho 6 que são vermelhas. Então, como que eu leio essa fração? 6, 23 avos. Lembra a aula passada que a professora comentou com vocês sobre isso? Quando a gente tem mais que 10 partes iguais, a gente tem que colocar a palavrinha avos. Por que a gente coloca a palavrinha avos? Para dizer que são partes iguais. Então, 23 partes iguais. Muito bem. Deu para compreender essa relação desse tipo de grandeza que é diferente da outra? Então, a gente pode achar também frações dessas grandezas que a gente conta, né? Que a gente pode reunir uma quantidade e contar. Conta o todo, depois pega aquele pedaço somente que você quer saber e vê quanto que tem, contando. Aí você monta a fração igual a professora montou aqui. Fica aí o desafio para vocês procurarem na casa de vocês outros objetos que vocês têm aí e também treinar a escrita, a montagem, né, das frações, das partes, também assim soltinhas, igual a professora fez aqui com vocês, ok? Muito bem, então aqui agora vocês compreenderam a ideia que a professora trouxe. Agora eu vou lançar um problema, a gente vai ter que resolver um probleminha agora com essa ideia. Então vamos ver aí na telinha que vai aparecer. Então tá lá, pensando em frações e resolvendo problemas. Então a gente vai pensar em fração e vai resolver o probleminha que está pedido. Leio com a professora lá. Essa é a sala de aula da professora Gabriele antes da pandemia. Claro, porque agora a gente não está mais na escola, né? Então o nosso problema também está evidenciando que nós não estamos na escola. Então essa daí é a sala de aula da professora antes da pandemia. Nela haviam 30 carteiras. Só que 1/6 dessas carteiras ficavam vazias. O que significa ficar vazias? Significa que nós não tínhamos crianças, né? Eram carteiras que não eram ocupadas. E as restantes carteiras eram ocupadas pelos alunos dela. A pergunta é, quantos alunos tinha a professora Gabriele? Bem, para a gente responder quantos alunos tinha a professora Gabriele, eu trouxe aqui uma espécie de maquete planificada, né, da sala de aula da professora Gabriele. Então, estão aqui, ó, a carteira da professora, as carteiras das crianças, os armários lá no fundo, né, igualzinho uma sala de aula normal que vocês já têm visto lá na escola de vocês. A ideia é achar quantos alunos tem a professora Gabriele. Só que lembra o problema, falou que 1/6 das carteiras ficavam vazias? O que a professora ensinou para vocês, mesmo quando a gente tem que mexer nas quantidades que são soltas, assim? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que olhar o todo, né? Tá, então o meu todo aqui é o quê? São todas as 30 carteiras. Elas são móveis, eu posso mexer, eu posso trocar de lugar, posso pôr uma carteira para lá, carteira para cá. Bem, eu quero descobrir, né, o número de alunos, mas antes de descobrir o número de alunos da professora Gabriele, eu tenho que achar quanto que vale esse 1/6 das carteiras que estão vazias. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela divisão das 30 carteiras agora em 6 partes iguais. Por quê, professora? Porque eu falei que era 1/6, eu não falei que era 1/30 avos, 2/30 avos, 10/30 avos, eu falei 1/6. E as carteiras são 30. Então, a primeira coisa é pegar as carteiras e dividir em 6 partes iguais. Como que eu vou fazer isso, professora? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 carteiras em 5 filas de carteiras. Quantas carteiras tem em cada fila? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho que dividir em 6 partes iguais, eu tenho que fazer assim, ó. Olha o que a professora vai fazer aqui, como se fosse, né, a nossa sala de aula lá. A professora vai tirar aqui primeiro os nossos alfinetes, vai colocar assim, ó. Se eu tenho 6 aqui já, então eu vou aproximar, ó, vou fazer grupos. Ó, vou fazer os grupinhos como se eu estivesse juntando as carteiras de vocês lá na sala de aula. Ok, já fiz grupos de 2 em 2. Mas ainda tem carteira sobrando aqui, ó. Então, vamos de novo. Vamos pegar, né, e vamos reunir também as carteiras, porque eu quero dividir todas as carteiras em 6 grupos. Então, vamos montar os grupos aqui. Montei o grupo, esse aqui, essa aqui, ó. Já foram os, ó. Um grupo, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Mas ainda tem carteira aqui sobrando. Então, vamos dividir de novo. Vamos pôr mais carteiras nos grupos.
Vamos lá, vamos fazer aqui e colocamos mais carteira, juntando, formando o grupo. Ok, formei, tem mais uma carteira para cada grupo, mas ainda tem carteira aqui. Então, vamos agrupá-las também, vamos dá-las mais uma carteira para cada um dos grupos que estão sendo formados ali. Então, mais uma carteira para cada um, uma carteira para cada um, uma carteira para cada um. Pronto. Eu dividi em 6 grupos. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5, 6 grupos. 6 grupos iguais, tá? Esses 6 grupos iguais. E agora, o que eu faço, professora? Eu vou contar quanto que deu em cada grupo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carteiras ficam vazias. Se elas ficam vazias, significa que todas essas outras ficam cheias de crianças. Vamos ver quantas são? Vamos contar agora sempre de 5 em 5. Vocês sabem contar de 5 em 5, né? A professora deve ter ensinado já lá. 5, 10, 15, 20, 25. Então, quantas carteiras ficam ocupadas? Isso, 25 carteiras. Então, 1/6 eram 5, que eram vazias. 25 carteiras, que são os outros 5/6, estão ocupadas. Então, quantos alunos a professora Gabriele tem? Isso, 25 alunos. Viram como não é difícil? A gente pode fazer os rabiscos, fazer maquete, fazer desenho para responder esses problemas. Nada difícil, não é verdade? Muito bem. Então, esse era o problema da professora Gabriele que a gente fez agora há pouco. Mas eu vou fazer isso agora rapidinho para vocês verem em forma de operação. Então, vou pedir licença aqui só para tirar essa nossa maquete aqui de cima, para a gente poder fazer, né, o trabalho. Só um pouquinho. Muito bem. Agora, a professora vai colocar aqui na nossa prancheta aqui essa divisão que eu acabei de fazer com o problema da sala da professora Gabriele. Bem, nós tínhamos 30 carteiras, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 30, vou dividir ela, né, o todo dessas carteiras, em quantos grupos que a professora falou que tinha que dividir? Isso, em 6. Então, assim, ó, 30 divididos por 6. Agora, a gente vai resolver essa operação de divisão. A gente sabe, né, que dá para fazer de qualquer caminho, eu posso usar qualquer caminho para resolver essa divisão, mas a professora vai ensinar para vocês, ou vai fazer aqui com vocês, a parte mais rápida, né, que é usando a tabuada do 6. Né? Lembram da tabuada do 6? Então, vamos lá. Será que tem 30 na tabuada do 6? Tem, né? Quantas vezes o 6 dá 30? Vamos ver quem é que lembra aí da tabuada do 6. Quantas vezes eu multiplicar 6 para dar 30? É aquilo que a gente viu ali, isso mesmo. Quanto que era? Isso, 5. Então, 5 vezes o 6 é 30. O que eu faço? Eu vou tirar 30 do 30 e vou descobrir que tem 0. Muito bem, olha aqui, ó. Né? Então, aqui, ó. A resposta vão ser 1/6 de 30 vale 5. Mas não é essa a resposta do problema. A resposta do problema é o quê, professora? É quantos alunos a professora Gabriele tinha. Então, se eu tenho 30 alunos, né? Eu vou tirar esses 5 que equivale àquelas carteiras vazias. E vou encontrar, como a gente já fez lá, 25 carteiras. É isso que a gente vai fazer, ok? Bem, então essa foi a resolução do nosso problema, né? Usando as frações, e ensinei vocês aqui também a observar pela conta como que a gente faz isso. E a gente vai ter outras aulas de fração ainda lá pra frente. A gente tá dando, né, uns pedacinhos assim bem devagarzinhos para a gente poder compreender toda a complexidade que tem nessa aula de frações. Muito bem, então agora a gente vai ver, que nós estamos chegando, né, no final da nossa aula, se a gente conseguiu atingir o objetivo. Será que a gente conseguiu atingir o objetivo da aula de hoje? Vamos lá? Isso, qual que era o objetivo? Identificar fração como parte de uma quantidade e representá-la. A gente conseguiu representar as frações como parte de uma quantidade? Muito bem, se a gente conseguiu representar a fração como parte de uma quantidade, então a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Antes da gente olhar a tarefa, ou olhando a tarefa junto, a professora vai mostrar para vocês um material que logo agora, daqui a uns dias, né, as escolas vão estar distribuindo para vocês, porque como eu falei que a gente vai continuar com a aula de fração para frente,
vamos precisar de um material para trabalhar com essa aula de fração para frente. Então, as escolas vão passar para vocês esse material e vocês vão montar ele em casa. Então, eu vou mostrar a tarefa e mais esse material que vocês têm que montar para ensinar vocês como montá-lo, ok? E daí, numa aula lá para frente, a gente vai retomar esse material. Então, você vai montar o material, vai pôr na caixa da matemática, da sua caixa matemática, e depois, quando a gente for fazer a outra aula de fração, eu vou pedir para vocês pegarem para a gente usar, ok? Beleza? Então, tá bom. Então, vamos ver a tarefa? A tarefa é essa daí, né? Nós temos lá duas situações. A primeira é uma situação problema, parecida com aquela da sala que a gente fez aqui, né, da professora Gabriele, mas com um raciocínio equivalente, né? Ó. Jonas tinha 30 figurinhas. Como 1/5 de suas figurinhas eram repetidas, deu-as para o seu irmão Felipe. Quantas figurinhas o irmão Felipe recebeu? Então agora, ó, é só 1/5 que eu quero saber de todas aquelas figurinhas, tá? Que é esse 1/5 que o irmãozinho recebeu. Na segunda parte ali, tem alguns conjuntos, né, de foguete, aviões, balões. Eu peço para vocês, observando, né, essas quantidades de foguetes, aviões e balões, me registre quanto significa a metade dos foguetes, por exemplo. Quantos são a metade dos foguetes? 1/3 dos aviões. Quanto é 1/3 desses aviões? E 1/5 dos balões. Quanto é esse 1/5 desses balões que estão aparecendo aí? Ok? Então, vamos ver agora o material? Então, aí, ó, a gente chama esse material aí de régua de frações, tá? Essa régua de frações, ela é do 1 inteiro até 1/10. E tem umas tesourinhas ali do lado, estão vendo? Significa que você só pode recortar em linha reta nessa horizontal, né? Então, vocês vão montar, recortando esse materialzinho nessas tesourinhas que estão aparecendo, beleza? Agora, vamos ver o próximo material. Qual que é o próximo? Então, o próximo são também de frações, só que são discos, né? E o disco a gente vai separar, por enquanto, nas tesourinhas também ali. Estão vendo que tem umas tesourinhas separando cada um daqueles discos? Então, você só vai cortar, por enquanto, nessa parte que está mostrando o material. Que depois das nossas aulas, nós vamos poder, daí, depois, mais tarde, se precisar, a gente recorta o restante. Mas, por hora, é assim que você vai fazer. Ok? Então ficou aí, né, uma tarefinha um pouquinho comprida para vocês, mas não tem problema que vocês vão receber esse material e vocês vão produzir ele para nossas próximas aulas, tá bom? Beleza? Bem, meus amores, a gente chegou, né, ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, que é o mais importante de tudo. E a gente fica por aqui até a nossa próxima aula. Um beijão! Bom dia, queridos alunos. Sou a professora Fabiola, trabalho lá na Escola Amadeu Pupi e hoje vim aqui ficar um pedacinho da sua manhã para juntos nós aprendermos um pouquinho mais sobre as ciências humanas. O nosso objeto de estudo de hoje é a diversidade cultural. A diversidade cultural. Então vamos ao nosso objetivo. O objetivo da nossa aula de hoje é respeitar as diferenças étnicas culturais dos diversos grupos que compõem a sociedade brasileira. Entendendo um pouquinho melhor, o que é étnica cultural? Étnica vem da palavra etnia e significa um povo, o costume de um povo, a cultura que compõe esse determinado povo. Portanto, surgem várias diferenças e nós temos que aprender a respeitar cada uma delas. Agora, vamos à nossa leitura. Prestem bem atenção, a professora vai ler e vocês acompanham aí. Esse trecho é o trecho de um livro da Ana Maria Machado, que se chama ABC do Brasil. E ela vem contar para nós sobre o mestiço. Mestiço. O maior motivo do orgulho do Brasil é seu povo mestiço, feito de muita mistura. Primeiro os índios, que viviam aqui, e os portugueses que chegaram nas caravelas. Em seguida, os africanos que vieram como escravos, trazidos à força de suas terras. Mais tarde, aportaram muitos imigrantes, italianos, espanhóis, alemães, poloneses, japoneses, sírios libaneses. Foram todos se misturando. O escritor Jorge Amado dizia uma coisa muito linda.
Mesmo o estrangeiro que vem morar no Brasil, em pouco tempo vira um mestiço cultural, porque nossa cultura é muito misturada. Então agora vamos entender um pouquinho esse texto. Primeira palavrinha nova, alguma coisa que a gente não entendeu? Acho que mestiço nós podemos começar, né? Vocês sabem o que quer dizer a palavra mestiço? Quem sabe pode me ajudar. Mestiço é a pessoa nascida de pais com raças diferentes. Portanto, no Brasil, podemos dizer que somos todos mestiços. E aqui a Ana Maria Machado, ela coloca que nós somos uma raça misturada. Por que vocês acham que ela usa esse termo? Qual é a mistura que ela está se referindo? Muito bem, é a mistura de raça. Tem um pouquinho de cada uma aqui no Brasil. E essa misturinha dá origem ao nosso povo brasileiro. Muito importante aqui, olha, nosso Brasil estava vazio quando os portugueses chegaram aqui? Não, né? Nós já vimos em aulas anteriores que já moravam aqui os índios, com a sua cultura e o seu costume. Portanto, não podemos esquecer que o nosso país já era habitado pelos indígenas. E agora, vocês sabem me dizer se a família de vocês é misturada? Alguém já pesquisou a sua origem? Conversou com o papai e com a mamãe? Da onde veio a vovó? Da onde veio o vovô? Uma boa tarefa para a gente descobrir. Outra questão é, o Brasil é desse tamanhão aqui, ó. Aqui na região sul, onde se encontra o nosso estado Paraná, ele é desse tamanho. Se a gente for comparar com a região norte, cabe muitas regiões sul aqui dentro, né? Vocês acham que pelo Brasil ser assim tão grandão, ajuda a nós termos essa mistura cultural aqui? Muito bem, ajuda mesmo. Aqui sempre tem espaço para mais um. Então agora nós vamos à nossa leitura visual. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nessas imagens e o que elas estão demonstrando. Percebam o vestuário, né, a fisionomia das pessoas. Um minutinho. Tem alguém bem igualzinho ao outro aqui? Não, né? Nós podemos ver diferenças na cor do cabelo, na cor da pele, no vestuário. Aqui são manifestações culturais diferentes. Aqui a cultura africana, aqui a cultura alemã. Provavelmente eles estão representando algum costume vindo lá da sua cidade de origem, do seu país de origem. Aqui também uma manifestação cultural africana, né, onde está todo colorido e toda a demonstração de alegria dessas duas culturas diferentes. Muito bem. Então, vamos agora entender o que é a diversidade cultural propriamente dita. Diversidade cultural são diferenças culturais que existem entre o ser humano. Há vários tipos de diferenças, como a dança, a linguagem, o vestuário, a culinária e outras tradições, como a organização da sociedade. Aqui nós podemos citar famílias, né, que têm costume de tomar chás em relação a alguma enfermidade, costumes de pedir bênção aos mais velhos, orar antes de se alimentar. Mas o que mais importante, o que mais importa é que qualquer diferença não supera na qualidade de sermos seres humanos, que precisam do respeito entre todos. Então aqui estão as imagens de algumas manifestações culturais. Aqui no sul muito forte, né, o costume da cultura rio-grandense, a cultura gaúcha. Aqui a festa da uva, né, também da cultura italiana. Uma manifestação indígena e aqui também uma celebração africana. A nossa mistura, a nossa miscigenação inicia com os povos indígenas, portugueses e africanos. Os indígenas já habitavam a nossa terra com suas tribos e seus agrupamentos, né? Com todo o seu jeito de ver o mundo, com toda a sua cultura. Os portugueses chegam, né, pelas suas caravelas e expansões marítimas e trazem uma cultura totalmente diferente,
já usavam o vestiário diferente, a língua diferente, o costume social e tudo mais. Depois, posteriormente, eles trazem os africanos, que chegam aqui na condição de escravos, aonde são obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de açúcar. Depois eles têm que trabalhar na procura do ouro e, por último, também lá nas plantações de café. Então aqui começou as primeiras diferenças culturais do nosso país. E eles começaram então a conviver junto, cada um com o seu modo de ver o mundo. E não foi só por aí, não ficamos apenas em africanos, indígenas e portugueses. Nós também acabamos por receber vários imigrantes. O que aconteceu? As pessoas começaram a ficar incomodadas com a escravidão que acontecia aqui no Brasil. E algumas pessoas começaram então a motivar uma movimentação contra essa escravidão. E em meados de 1888, legalmente, a escravidão fica proibida no Brasil. Com isso, o governo passa a lançar um programa de incentivo à imigração. Com isso, nós temos as chegadas de muitos imigrantes europeus, como portugueses, não os colonizadores, né? Mas agora o povo de Portugal que resolve vir para cá, italianos, alemães, sírio-libaneses, lá da Ásia vêm também os japoneses, os chineses, né? E então todos esses povos começam a continuar essa mistura, continuar essa diversidade cultural em nosso país. Vamos começar então agora vendo exemplos da influência indígena. Percebam que todas essas influências, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Nós estamos aqui apenas com alguns exemplos para vocês entenderem o quanto é presente essa mistura cultural no nosso país. Como influência indígena, então, nós temos a farinha, tanto de milho como a de mandioca, né? Inclusive o consumo da mandioca, tão deliciosa, né, nos nossos pratos, uma mandioquinha frita e etc. Também temos o uso da rede, muito forte lá no norte e no nordeste. Existem casos, inclusive, que não fazem uso de camas. Eles têm o costume de dormir em redes, né? E também não podemos esquecer o hábito do banho diário, que devemos agradecer aos índios, né? Um banhinho é tão gostoso e nós aprendemos com eles. A influência africana. Aqui a professora trouxe o acarajé com o vatapá. O acarajé, lá na África, ele é conhecido apenas como acará. E ele é um bolinho do feijão fradinho, que eles chamam, é um tipo de feijão, aonde ele faz uma massa toda temperadinha e frita no azeite de dendê. Então você pode comer recheado com o vatapá. O vatapá, ele é um preparado que pode ser feito com peixe, camarão, frango ou algum outro tipo de fruto do mar, bacalhau. E aí você come essa iguaria, né, da cultura africana. Nós temos aqui também a capoeira. A capoeira, ela é uma mistura de esporte, arte marcial, cultura popular, música e dança. Ela vem trazida para cá pelo povo escravo da etnia Banto. Eles trazem também o berimbau, que agora também já está bem brasileirado, né? Esse instrumento aqui na nossa cultura. E aqui nós temos o samba, como também uma forte influência africana. Historiadores contam que o samba nasceu lá no Recôncavo Baiano. O Recôncavo Baiano é um grupo uma região, melhor dizendo, da Bahia, composta por 20 municípios. E era muito costume dos africanos essa dança, tocar instrumentos e cantar em roda. Então, é considerado lá o nascimento do samba e depois vocês podem perceber o tamanho que chegou essa diversidade, né? Essa cultura trazida por eles. Influência portuguesa. Como muito forte na nossa cultura
é a língua portuguesa, né? Claro que hoje ela já sofreu muitas variações, né? E muitas maneiras de falar de determinada região para região, mas a nossa língua mãe veio dos portugueses. E aqui são as rendeiras, né? Que é a renda de bilro. O bilro é essa madeirinha que fica segurando o fio. E ela é um artesanato muito delicado, né? As rendeiras, elas vinham com esse costume lá de Portugal. Ele era passado de mãe para filha. E elas ficavam bordando no final da tarde. E ela é um artesanato muito presente no norte, no nordeste e também aqui no sul, em Santa Catarina. Bem, agora vocês podem ver aqui que a professora trouxe esse mapa todo divididinho em regiões. Essas regiões, elas vêm justamente agregar toda essa proximidade cultural. Quando uma região se assemelha em vegetação, em clima, em cultura e religiosidade, ela forma uma região. Então, agora nós vamos ver ali no slide os pratos típicos que acabaram se tornando identidades daquelas regiões graças à influência africana, indígena e portuguesa. Então, no Nordeste nós temos a moqueca de peixe. A moqueca de peixe, ela é um prato africano que vem a ser esse peixe cozido e temperado com leite de coco e o azeite de dendê. Aqui no Norte nós temos o tacacá. O tacacá, ele é preparado através do tucupi, que é um caldo da mandioca, e é onde eles pegam então esse caldo, juntam com a goma da mandioca e servem com o jambu. O jambu é uma erva amazônica que causa uma dormência na boca. Então, a professora chamaria esse prato de 3D, né? Ele tem várias sensações nele mesmo. Aqui nós temos no Sudeste o pão de queijo. Alguns relatos contam que o pão de queijo ele surgiu assim meio sem querer. Algumas cozinheiras não gostavam do tipo da farinha trazida pelos portugueses. Então, substituíam a farinha de trigo pela farinha de mandioca, que depois a gente veio a conhecer por polvilho. E junto elas acrescentavam um restinho de queijo, alguma coisa que estava por ali, surgindo assim o pão de queijo. Aqui a professora faz um parênteses para vocês entenderem a diversidade. Nós nem estamos lá em Minas Gerais e comemos pão de queijo aqui, né? Então, é isso que é importante nós entendermos, que cada um leva a sua cultura e o seu jeito de ser para o lugar aonde ele vai. Aqui no Centro-Oeste, nós temos o arroz com pequi. Pequi é uma fruta do pequizeiro. E olha só, o pequi também é uma palavra indígena e significa fruto casca espinhosa. E isso se dá porque ela tem pequeninos espinhos perto da polpa dela, o que precisa uma atenção muito grande na hora de você comer e preparar o pequi. E aqui no sul nós temos o churrasco. O churrasco, ele vem então dessas tribos indígenas, né, que viviam aqui no sul e tinham o costume de assar a carne ao ar livre. Eles colocavam um amontoadinho de pedras, faziam uma grelha com madeira verde e assavam então a carne. Mais tarde os tropeiros acabam incorporando esse costume e aí usavam então também o churrasco para alimentar, né? Para se alimentar os peões, certo? Bem, as danças, né? As danças também, toda a nossa cultura é influenciada por essa diversidade. Aqui nós temos o frevo, que é uma mistura da dança africana com os foguedos portugueses. E eles originaram, né, assim, numa disputa sadia que acontecia no Nordeste do Brasil, que surgiu o frevo, nessa agitação dele, com esse vai e vem, com essa mistura de cor, né? E aqui nós temos uma quermesse. A quermesse, ela foi um costume que se fundiu com as celebrações indígenas que aconteciam também aqui no nosso país.
os índios, eles costumavam ter importantes celebrações no mês de junho. Quando os jesuítas portugueses chegam aqui, essas duas culturas se fundem. Então nós podemos encontrar nessas festas tanto a homenagem aos santos católicos, como também a enorme produtos nativos, né, que era do milho, por exemplo, né, o bolo de milho, o curau, a pamonha, o amendoim, etc. Contribuição na música. Nós temos então o xilofone africano, que vem do balofone, né, o balofone que era o instrumento de origem. Depois vem para o xilofone, dando algumas diferenças apenas nas teclas. E aqui o cavaquinho português, que também é muito presente na nossa música. Então agora vamos conversar da influência de outros povos. Tudo isso que a professora falou é tudo aquilo que veio desses 3 primeiros povos que estavam aqui e foram aqueles que mais influenciaram, né, o nosso dia a dia. Agora, depois então dessa abertura que acontece, a entrada de outros povos e que ainda continuam chegando, né? Nós recebemos imigrantes até os dias de hoje. Hoje, haitianos, angolanos, de outros países da África, aqui mesmo próximos da Bolívia, continuam adentrando o nosso país e fazendo morada aqui. Então, nós temos o exemplo aqui da mesquita. Ela é um símbolo, né, então, da religiosidade muçulmana. Aqui ela faz toda essa arquitetura arábica, né, com essas torres bem elevadas. Ela tem 15 metros de altura. Ela se encontra na cidade de Foz do Iguaçu. É aberta a visitação, desde que você respeite os costumes e a cultura deles, né? Então, você não pode entrar com calçado, as mulheres recebem o véu e também as roupas precisam estar abaixo do joelho, mas ela é, né, um símbolo, então, da presença da religiosidade muçulmana em nosso país. Essa imagem aqui é do taiko. O taiko, e acreditem, isso aconteceu aqui em Ponta Grossa anos atrás, foi o 2º Festival Paranaense de Taiko. O que é o taiko? É esse instrumento japonês aqui, ó. Ele data de mais ou menos 2.000 anos. Já utilizou em guerra, em religiosidade, em teatro, e agora ele é considerado uma arte. A arte do taiko, ela consiste no aprimoramento da alma. Então, ela é necessário muita força de vontade, muita disciplina, né, para você atingir então essa arte japonesa. Não podemos esquecer que os japoneses, eles trouxeram para nós muitas contribuições também. Aqui a professora está representando com o sushi, o sashimi e o molho shoyu. Mas o povo japonês foi um povo que chegou aqui, né, fez morada no estado de São Paulo e também aqui no norte do Paraná. Eles se dedicam primeiramente à agricultura, como o cultivo do algodão, o cultivo do café, né? E também trazem toda essa riqueza cultural para nós. Os italianos. Os italianos foram a maioria dos imigrantes recebidos pelo Brasil. E eles arranjaram um jeitinho de não ficar com muita saudade da terra deles. Aonde os italianos se instalaram, eles promoviam festas que eram comuns na Itália e que aqui eles conseguiram manter para que assim a saudade ficasse um pouquinho menor. Então, aqui nós temos a uva, né? E lá mais atrás a professora já mostrou a festa da uva, que envolve a escolha de rainha, de princesa, primeira princesa, segunda princesa, e aqui a polenta, né? A polenta que é tão comum no nosso dia a dia, então trazida por eles. Nós temos aqui no sul 3 cidades com características e fundação italiana lá no Rio Grande do Sul: Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Os alemães também, então, contribuíram e contribuem, né, ricamente para a nossa cultura e para a nossa diversidade. A carne do porco, ela é mais popular lá na Alemanha.
e ela serve de base para diversos pratos típicos. Com isso, nós também, né, incorporamos muito os pratos com o preparo da carne de porco. Eles trazem também para nós o gosto pelos embutidos. O que é embutido, então? É a salsicha, é a linguiça, é o salame, né? Então, tudo isso traz essa cultura alemã em si. Bom, também aqui está um exemplo da vestimenta muito utilizada nas festas populares, né? Nós sabemos que Santa Catarina, ela tem uma festa alemã muito conhecida, muito rica, muito tradicional, com todos os costumes, tentando manter ainda essa lembrança, né, da terra natal. Aqui também a influência na arquitetura, no vocabulário, né? Aqui nós sabemos que em Ponta Grossa nós não dizemos salsicha, dizemos vina, né? Então já é um costume alemão. Os holandeses. Os holandeses também fizeram morada aqui, não só na nossa região, em outros locais do Paraná também, mas aqui se destaca pelo Parque Histórico de Carambeí. O Parque Histórico de Carambeí é considerado um dos maiores museus a céu aberto do Brasil. O Parque Histórico ele tem um compromisso de preservar a memória dos imigrantes que se estabeleceram na cidade e também difundir a cultura por meio de seu patrimônio material e imaterial. Então o parque possui enormes jardins, muito bonito, o Coffee House, que é a lanchonete, né, que fornece então as tortas tão conhecidas da cultura holandesa, e também os holandeses foram muito importantes para a produção do gado leiteiro. Aqui na nossa região tão importante, né, temos até a Feira do Leite, e também a questão da agricultura e outros fatores. Então é isso. O povo brasileiro é resultante dessa miscigenação de diversos povos. Miscigenação, então, é a palavrinha que explica toda essa mistura de raça. Um pouquinho de cada um que forma nosso imenso Brasil. Agora a professora quer a atenção de vocês aqui nessa mesa. Quem conseguiu notar durante as aulas, percebeu que aqui tem várias figuras, várias gravuras que representam tudo isso que a professora conversou com vocês hoje. Como eu já havia dito, o nosso país ele é dividido por regiões e um dos fatores de classificação dessas regiões foi a diversidade cultural. Portanto, quanto mais parecidos os costumes de um local, ele caracteriza uma região. Aqui nós temos uma tribo indígena. Como a professora havia dito, a cultura indígena ela ficou muito presente e muito mais forte no norte do país. Então, nós colocaremos essa gravura aqui, no norte, representando então a cultura indígena muito forte lá. Nós temos também uma outra representação indígena, que vamos colocar aqui no norte. Aqui, quem lembra comigo? Esse é o costume de dormir em redes, que a professora tanto falou, que é muito forte. Algumas casas, inclusive, não tem camas, né? Lá, característica da região norte do nosso país. Aqui nós temos o tacacá, que é esse prato 3D, não esqueçam. Muito bem, conseguimos constituir a região norte e as suas características principais. Agora vamos aqui para o Nordeste. No Nordeste nós temos então uma influência maior africana, representado aqui pela nossa baiana. Vamos colocar aqui, representando toda a religiosidade desta região, né? Temos aqui também o acarajé, que a professora explicou, esse bolinho delicioso, né? Uma iguaria, então, da cultura africana. Aqui também na nossa região do Nordeste. Aqui nós temos a capoeira. A capoeira que é essa cultura popular e bem brasileira já, né? Onde nós encontramos então o esporte, a arte marcial, a dança, a música, né?
vamos colocar aqui no Nordeste. E uma outra manifestação cultural, então, da nossa região, que é uma roda de capoeira lá no Pelourinho. Muito bem, conseguimos então completar a parte do Nordeste com todas as suas características principais. Agora vamos aqui ao Centro-Oeste. Uma coisa muito importante que nós temos que lembrar é que o Centro-Oeste, ele sofreu uma imigração interna, aqui mesmo do Brasil. Portanto, nós encontramos representando o Centro-Oeste o peão. Aqui há muita criação de gado, muitas fazendas, né? O pantaneiro está aqui, então ele representa toda essa criação de gado. Aqui o nosso arroz com pequi, olha só. O pequi, que então é essa palavrinha indígena, né? Que temos que ter muito cuidado, porque ele tem espinhos muito pequenininhos. Aqui é o pequi enquanto fruta, para vocês conhecerem ele um pouquinho melhor. Aqui nós temos o chimarrão, relembrando tudo isso que a professora falou, de que a nossa colonização que acontece aqui no Sudeste é uma colonização interna. Então podemos encontrar aqui o chimarrão ou o tererê também, que vem do costume ali da Argentina, dos países próximos, né? Que é o chimarrão gelado. E aqui a nossa criação de gado também, muito forte da região no Sudeste. Então aqui nós temos toda a diversidade cultural desta região. Só volta para a criação de gado. Então aqui nós temos a criação de gado, né? Que caracteriza muito bem a região Centro-Oeste. Toda a diversidade cultural presente nessa região. Agora então vamos à região Sudeste. A região Sudeste, ela engloba Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e aqui está o pão de queijo, que chegou aqui graças a Deus, né? Aqui também nós temos um casalzinho de japoneses, né? Porque São Paulo realmente foi uma região escolhida, não só lá, mas para uma grande presença japonesa. E aqui o museu, né? Lá de São Paulo também, retratando toda essa diversidade presente na cidade de São Paulo, que ela acaba sendo um coração do nosso país, né? Se aqui já tem um pouquinho de cada, lá tem mais. No sul, então, nós temos a representação do casalzinho de italianos, alemães e o nosso gaúcho, relembrando também o churrasco. Então, assim, aqui na região sul, nós caracterizamos toda essa influência mais europeia, né, como a gente pode perceber com o italiano, com o alemão em toda a nossa conversa, e também o gaúcho, né, com o costume do chimarrão, do churrasco e de toda a cultura. Certo, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigada. Volte sempre, estaremos aqui na próxima aula. Um beijo. Minasan, ohayou gozaimasu! Bom dia a todos! Muito prazer, eu me chamo o professor Flávio, eu sou professor de Judô. É uma das áreas da educação física que eu mais gosto de trabalhar. E hoje nós vamos estar ensinando para vocês diversas atividades desse fantástico mundo das lutas. Como nós podemos ver aqui na tela, o que são as lutas? As lutas fazem parte de um outro grupo dos esportes dentro da educação física. Geralmente, as lutas, elas trabalham diversos valores, como a disciplina, o respeito e a educação. E, com certeza, a parte prática das técnicas. Só que aí nós entramos numa pergunta, que os papais e as mamães, os alunos também vão fazer. Professor, mas qual é a diferença entre lutas e brigas? Essa é uma pergunta extremamente importante. Como nós podemos ver aqui na tela,
A diferença entre lutas e brigas é a existência de uma palavrinha chamada regra. Geralmente, as brigas, elas acontecem por uma discussão, por eu não respeitar a opinião do meu colega, e isso não são coisas boas. Já as lutas, nós trabalhamos as regras, sejam as regras nas partes técnicas, como na parte de disciplina, respeito e educação entre os alunos. Como nós podemos ver aqui na tela, nós temos 2 bonequinhos que estão brigando e 2 bonequinhos que estão se respeitando, fazendo a saudação que nós temos dentro do judô. Hoje, nós vamos trazer para vocês 2 modalidades diferentes na parte cultural, mas muito parecidas. Você sabia que existe aqui no Brasil uma luta criada pelos índios chamada de Ruca-Ruca? Exatamente. Para quem achava que era apenas a capoeira criada no Brasil, nós temos uma luta bem antiga. O Ruca-Ruca é um ritual tradicional para testar a força dos jovens índios. E nós também vamos trazer para vocês o judô, que é uma luta criada pelos japoneses. A luta do Ruca-Ruca é um pouco desconhecida. Ela foi criada pelos índios Bacairi, no estado do Mato Grosso. E ela também faz parte dos Jogos Indígenas, que foram criados no ano de 1996. Como podemos ver aqui na tela, os 2 índios, com as vestimentas, nós vamos comentar sobre isso, e se preparando para o combate. Curiosidade número 1. A luta do Ruca-Ruca é praticada de joelhos e o colega não pode ficar em pé. O objetivo dela é eu tentar derrubar o meu colega, fazendo com que ele encoste as suas costas no chão. Sendo assim, eu consigo marcar o ponto. Se nada disso acontecer, os índios que estão em combate podem decretar o empate. Curiosidade número 2. Vamos falar sobre a roupa, a vestimenta que eles utilizam para a prática do Ruca-Ruca. Muitas vezes, eles utilizam panos para encobrir as articulações, cotovelos e joelhos para evitarem de se machucar. E uma das coisas mais legais são as pinturas que são feitas nos corpos dos índios, que representam os animais. Tudo isso baseado na cultura e tradição indígena. Curiosidade número 3. Essa curiosidade é bem interessante. Por quê? Na cultura indígena, para os povos, os índios guerreiros, os povos guerreiros, eles utilizam o dente dos peixes para arranhar o corpo do guerreiro como forma de tradição, para que ele seja cada vez mais forte. Eles também tomam vários tipos de chás, de ervas, com o mesmo objetivo, para a purificação do atleta. Podemos estar observando aqui na imagem algumas lutas do Ruca-Ruca. O Ruca-Ruca pode ser praticado entre as mulheres e entre os homens também. E as crianças começam desde cedo para que possam se tornar no futuro grandes guerreiros e líderes das suas tribos. Muito bem, agora nós vamos falar de uma outra modalidade, de um outro canto do mundo, também conhecida como judô. O judô foi criado no Japão. O Japão fica no continente da Ásia. Como vocês podem estar vendo aqui na tela, o Japão é uma grande ilha. Então, vejam que o mar cerca todo o território do Japão. Agora nós vamos começar a aprender algumas curiosidades sobre o judô. Curiosidade número 1. O judô foi criado no ano de 1882 pelo professor e doutor Jigoro Kano. A primeira escola de judô do mundo chama-se Kodokan e fica localizado em Tóquio, a capital do Japão. Curiosidade número 2. A palavra judô é uma palavra de origem japonesa. São 2 palavrinhas, o ju e o do. O ju significa suave e o do significa caminho. Então nós podemos traduzir a palavra judô como caminho suave ou caminho da suavidade. Curiosidade número
3. Você sabia que o judô foi criado através de uma outra luta chamada de Jiu-Jitsu? O Jiu-Jitsu era uma arte marcial treinada pelos guerreiros samurais e ela era única e exclusiva para os tempos de combate, os tempos de guerra. Como nós podemos ver aqui na tela, nós temos a foto do nosso mestre, o Dr. Jigoro Kano, num passeio de navio. Na tela seguinte, já temos a nossa explicação sobre o judô. No Japão, existem 3 tipos de alfabeto. Existe o hiragana, que é um alfabeto que é utilizado no dia a dia das crianças no Japão. É o que se aprende na escola. Também nós temos o katakana, que é um outro alfabeto utilizado apenas para escrever palavras estrangeiras. E nós temos também os kanjis. Acho que vocês já viram em algum lugar alguma letra parecida com essa. O que nós observamos aqui? O kanji número 1 é o kanji de ju e o kanji número 2 é o kanji de do. Então lá a pronúncia não é judô, é judo. Como vocês podem estar vendo aqui na tela, nós temos uma foto real de quem eram os guerreiros samurais. Uma das curiosidades bem interessantes é a vestimenta deles. A vestimenta, ela era feita de ferro e era forte. Por quê? Para que quando a espada, que é a arma dos samurais, batesse, não acontecesse nada com esses guerreiros. Na próxima tela, nós vamos saber um pouquinho de como funcionava. Como eu havia comentado com vocês, o Jiu-Jitsu era treinado para guerra. Só que chegou um momento no Japão que o imperador do Japão não queria que o país fosse lembrado por causa da guerra. Com isso, ele proibiu que os samurais utilizassem a espada. Neste momento, o mestre Jigoro Kano era adolescente e ele começou a praticar o Jiu-Jitsu. Porém, o Jiu-Jitsu era uma modalidade que não tinha regras, como nós comentamos no início da nossa aula. Ou seja, mulheres não poderiam praticar e as crianças tinham que praticar com os adultos. E o que isso poderia acontecer? Poderia acontecer das crianças se machucarem. Com isso, o mestre Jigoro Kano estudou muito, praticou muito, até o momento que ele começou a tirar as técnicas que machucavam e colocar técnicas que fossem benéficas, que fizessem bem para o corpo. E ele começou a modificar o Jiu-Jitsu e transformou no Judô, que é o que nós temos até hoje, aonde desde os pequenininhos até os mais velhos nós podemos estar praticando de forma saudável e legal. Curiosidade número 4. Sendo o judô uma modalidade, um esporte japonês, nós aprendemos dentro desse esporte uma das principais coisas que nós levamos para toda a nossa vida, que são os valores. Valores de dinheiro, professor? Não. Valores aos quais nós temos que utilizar durante toda a nossa vida. Exemplos: o respeito, a disciplina e a educação. Isso é algo que no Japão existe até hoje e que nós precisamos muito aprender com eles. Curiosidade número 5. O judô é praticado descalço, porém em cima de um piso de borracha chamado tatame, pois no judô não existe nem socos e nem chutes. O objetivo do judô é que nós derrubamos o nosso colega e ele tem que fazer alguns movimentos para que ele não se machuque. Como vocês estão observando em mim, este é o nosso uniforme, também conhecido como judogi. O gi em japonês é uniforme e judô é o esporte. Então é o uniforme para a prática do judô, podendo ser nas cores branca ou azul. Curiosidade número 6. Na parte do judô como esporte, nós temos algumas regras. O objetivo do judô é você derrubar o seu colega, ou de lado, ou com que ele caia com as costas inteiras no chão, para assim nós marcarmos os pontos. Os pontos podem ser o ippon, que é o ponto máximo do judô, ou o wazari. Outra forma de eu conseguir ganhar do meu adversário
É imobilizando. É como se eu desse um abraço no meu adversário durante 20 segundos. Então, segurando os 20 segundos, eu posso obter também a vitória. Curiosidade número 7. Antes de nós aprendermos qualquer golpe no judô, nós aprendemos os ukemis. Os ukemis são os amortecimentos de queda, as famosas batidas de mão, para que assim nós nunca vamos nos machucar e podemos treinar de forma segura e tranquila. Dentro do judô, existem as cores das faixas. Então, o que acontece? Nunca você vai ser avaliado pela sua capacidade de luta. No judô, nós avaliamos o conhecimento que você tem sobre a modalidade. As palavrinhas em japonês, principalmente a parte do respeito e depois a parte dos golpes. Sendo assim, nós podemos evoluir e trocar a nossa faixa. E agora, vamos aprender alguns exercícios do judô? Vem comigo! Muito bem, então primeiramente vou tirar os meus óculos para que não quebre, né? Temos que tomar muito cuidado com os nossos materiais. Essa é uma das coisas que nós aprendemos no judô, a parte da organização. Antes de nós realizarmos qualquer atividade física, nós precisamos fazer o alongamento, que é a preparação dos nossos músculos para um exercício mais divertido, beleza? Vamos lá comigo? Vou ensinar vocês a contar até 3 em japonês. Então nós vamos segurar o nosso pescoço aqui pro ladinho e vamos contar assim. Ichi, ni, san. Beleza? Por outro lado. Ichi, ni, san. Vamos entrelaçar os nossos dedos e vamos esticar para frente. Vamos lá? Ichi, ni, san. Agora lá para cima, espreguiça como se estivesse acordando. Ichi, ni, san. Beleza. E o nosso último exercício? Vamos afastar bem grandão as nossas pernas. Lembrando, nós não podemos dobrar o nosso joelho, ok? Então colocamos o nosso quadril um pouquinho para trás e vamos tentar colocar as nossas mãos no chão e vamos olhar por debaixo das nossas pernas. Ichi, ni, san. Muito bem. O correto seria que nós contássemos até o número 10, ok? Então, ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. O correto do alongamento é contar até o número 10, para alongar bem o seu músculo. Belezinha? O primeiro exercício que nós vamos aprender é um exercício bem divertido, chamado de ginástica natural. São movimentos de animais que nós utilizamos para o aquecimento do judô. O primeiro movimento que nós vamos aprender é o movimento do macaquinho. Como funciona? Pernas afastadas. Joelho, nós vamos dar uma flexionada, uma dobradinha e vamos colocar a mão no chão, ok? Como que nós vamos proceder? Nós vamos caminhar contando até 3 para frente e contando até 3 para trás. Então, olha lá. Ichi, ni, san. Para trás. Ichi, ni, san. Belezinha? É bem facinho esse, ok? O movimento de número 2 é o movimento do macaco feliz. Agora nós vamos mudar só uma coisinha no nosso movimento. Os nossos pés têm que ficar se mexendo, como se nós estivéssemos nadando. Então, como vai funcionar? Mesmo movimento, porém agora os meus pés vão se mexer lá atrás, ok? Muito bem. E o nosso último movimento é o macaquinho fortão. Como funciona? Pernas afastadas. Agora eu só vou mexer os meus braços. E eu vou andar com eles 3 passos. 1, 2, 3. E agora eu volto. 1, 2, 3. Ok? Bem simples o movimento. Podemos estar repetindo esses movimentos 5 vezes para que o nosso corpo comece a transpirar, a aquecer o corpo, para partirmos para as atividades principais, ok? Sempre após nós realizarmos o nosso alongamento e o nosso aquecimento, nós fazemos uma brincadeira. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma brincadeira bem famosa que eu tenho certeza que vocês conhecem. Quem já ouviu falar do pedra, papel e tesoura?
também conhecido como Jokenpo. Muito bem, é esse mesmo que você pensou aí. Tesourinha, a pedra e o papel. Só que para ficar mais divertido, nós vamos fazer o Jokenpo humano. Essa atividade você pode estar fazendo com o seu irmãozinho dentro de casa, com o pai, com a mãe. É uma atividade muito legal e muito engraçada. Como funciona? Para nós fazermos o movimento do papel, nós colocamos uma mão em cima da outra e juntamos as nossas pernas, ok? Para nós nos transformarmos na tesoura, nós abrimos bem grandão os braços e bem grandão as pernas. E para a pedra? Para a pedra é o seguinte, mãozinha fechada do lado da cabeça e vamos agachar um pouquinho, beleza? E para ficar mais divertido ainda, nós vamos poder desafiar o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio dentro de casa. Como funciona? Nós vamos estar dando uns pulinhos. Enquanto nós pulamos, nós temos que estar pronunciando a palavra Jokenpo. Quando nós chegarmos no po, é a hora da transformação da pedra, do papel ou da tesoura. Beleza? Vocês vão fazer aí em casa e eu vou fazer aqui. E vamos ver quem ganha. Lembrando que o papel, ele pode embrulhar a pedra pode quebrar a tesoura e a tesoura pode cortar o papel, ok? Então quero ver se vocês conseguem ganhar de mim. Vamos fazer 3 vezes, belezinha? Todos preparados? Jokenpo! E aí, qual foi o resultado? Eu acho que eu ganhei, hein? Vamos mais uma? Prepara. Inspira, puxa bem grande o ar. Solta o ar. Agora estamos preparados. E Jokenpo! Legal! Quero ver vocês se divertindo com essa brincadeira com os seus colegas também, beleza? Vamos lá então? Terceiro rounding. Jokenpo! E aí? Quem ganhou? Espero que tenha sido vocês e que vocês tenham aprendido esta brincadeira que é muito divertida. Pessoal, para o próximo exercício, é um exercício específico da nossa modalidade do judô. Nós podemos estar utilizando um giz, podemos estar utilizando uma fita. O que nós precisamos? Nós vamos marcar o nosso espaço, formando a letra T. Então, como vai funcionar? Primeiro nós traçamos uma reta. E depois, ao invés de nós fazermos a letra T, nós vamos descer um pouquinho, ok? Ficando desta forma aqui. Agora vem um segredinho. Quem escreve com a mão direita vai começar utilizando o pé direito. Então, o pé direito vai ser o pé número 1. E o meu pé esquerdo vai ser o pé de número 2. Se eu escrevo com a mão esquerda, aí nós vamos inverter. Se eu escrevo com a mão esquerda, o meu pé esquerdo vai ser o número 1 e o pé direito vai ser o número 2. Uma das técnicas do judô que nós mais utilizamos é a técnica de quadril, também conhecido como koshi waza. Koshi é quadril e o waza é o golpe. Como vai funcionar? Eu vou estar posicionado aqui, na frente dos números. O meu pé de número 1 vai pisar no número 1. O pé do número 2, ele tem que passar por trás do meu pé número 1, ficando nessa posição. E agora eu vou virar de costas, ok? Então, voltamos. Então, pé número 1, pé número 2 e viramos. Belezinha? Esse também é conhecido como o golpe do koshiguruma ou do ogoshi, que são técnicas que nós utilizamos no quadril. Para isso, o nosso colega no treinamento de judô deve estar nas nossas costas, ok? Quanto maior a velocidade que nós executarmos o movimento, isso significa que nós aprendemos de verdade, ok? Então não podemos esquecer, ó. Ich, ni, voltou. Ich, ni, voltou.
Belezinha? Joinha? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aprender um exercício que depois nós podemos unir com este exercício que nós já aprendemos. Se vocês tiverem na casa de vocês uma faixa, para quem já pratica o judô, um pedacinho de corda, um pedaço de pano, até mesmo uma camisa velha, nós podemos executar esse exercício. Como funciona? Vou tirar a minha faixa, vou dobrar ela uma vez, vou segurar, vou deixar uma pontinha, vou segurar um pouquinho para cá, ficando desta forma aqui. Qual é o objetivo? Sem tirar a mão da faixa, o meu cotovelo tem que passar por cima da faixa, ficando desta forma aqui, ok? Tanto na direita quanto na esquerda. Então vai ficar assim, ó. Ich, ni, san, shi, ok? Então sempre, ó, cotovelo por cima. Parou. Cotovelo por cima. Parou. Quando nós já estamos craques, aí nós vamos juntar o exercício anterior com esse. Então o que acontece? No momento que eu vou pisar, eu já estou entrando e quando eu viro de costas, eu termino ficando desta forma aqui, ok? Então, ó, eu vou fazer de costas para vocês e vou terminar desta forma. Então eu estou aqui, ó. 1, 2 e termino para cá. Pro outro lado, 1, 2. Ok? Espero que tenham se divertido bastante e aprendido um pouco sobre essas nobres lutas que temos nos nossos esportes da educação física. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Café. Muito bem, parabéns. Tô aprendendo a ler.